Quais são os seus sonhos? Por que você se levanta todos os dias? Qual é o objetivo da sua vida? Sua vida faz sentido? Ou essas são perguntas que você já desistiu de fazer? Ou essas são coisas que já não fazem mais sentido para você buscar ou tentar responder? Hoje eu quero chamar sua atenção para um texto que está lá em Marcos, capítulo 15, versículo 43. É um versículo apenas, porém ele tem um poder impressionante de direcionar a nossa vida, de responder questões práticas a respeito da sua vida e da minha vida. Marcos 15, versículo 43, diz que José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Como o versículo é curto, vou repetir. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Eu quero compartilhar com você 3 lições a partir desse texto, e a primeira delas é: escolha os alvos do reino. José tinha um objetivo claro. Ele esperava o reino de Deus. A vida dele girava em torno desse alvo, a vida dele girava em torno desse objetivo. Ele tinha expectativas com relação ao Messias, ele tinha um propósito e ele constrói a sua vida ao redor desse objetivo. Ele se tornou senador do povo de Israel. Ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era um órgão composto por 71 magistrados. O Sinédrio acumulava funções executivas, legislativas e judiciárias, uma vez que ainda não havia a teoria de Montesquieu da tripartição dos poderes. O Sinédrio acumulava todas essas funções na época de José de Arimateia. Ele decidia, junto com seus pares, a pauta. Ele decidia o que era colocado em votação, quando era colocado em votação e o que era matéria que devia ser arquivada. Esse sinédrio era composto por membros de diversos partidos que compunham o templo naquela época. Então tinham herodianos, tinham essênios, tinham zelotes, tinham fariseus, tinham saduceus, e José de Arimateia foi eleito pelos seus pares para se tornar membro do Sinédrio, ou seja, ele estava no lugar mais estratégico do templo naquela época, porque ele esperava o reino de Deus. Então ele decide se posicionar no melhor lugar, no lugar onde os acontecimentos que trariam o rei e o reino sobre a face da terra. Ele esperava o rei e ele se posiciona nesse lugar estratégico onde as coisas deveriam acontecer. A sua vida gira em torno de quê? Qual é o objetivo da sua existência? O que você espera? Isso diz muito sobre você, sabe? Isso diz muito sobre os nossos sonhos, diz muito sobre os nossos propósitos, diz muito sobre aquilo que a gente tem no nosso coração. José esperava o reino e por isso ele se posiciona dentro do templo. Isso não significa que a gente deve se posicionar também dentro do templo. Isso não significa que todos nós devemos ser pastores e ministros e missionários, por exemplo, mas o reino precisa que eu e você nos posicionemos em lugares de destaque, em lugares estratégicos, para que quando nós recebermos o comando do rei, a gente se posicione nesse lugar como sal da terra e como luz do mundo. Entende o que eu estou querendo dizer? A gente precisa estar estrategicamente posicionado para a missão que Deus nos deu, para o objetivo que Deus colocou na nossa existência, para que quando nós recebamos
comandos do rei, os comandos do reino, a gente tem a condição de fazer a diferença no nosso tempo. José de Arimateia nos ensina a esse respeito. Ele se posiciona no templo porque ele entende que por ali o reino vai passar e ele queria ter condição de ser útil aos propósitos do rei quando o reino se manifestasse. Ele era senador, mas ele também era magistrado e ele também era uma pessoa muito rica. Percebe? Ele não estava brincando, ele não estava distraído, ele não estava assim aleatório aos acontecimentos do seu tempo, ele estava absolutamente focado, ele estava com o seu objetivo claríssimo, absolutamente firme no propósito para o qual ele tinha sido criado e chamado. Ele se posiciona estrategicamente para que quando aquilo que ele esperava acontecesse, ele pudesse participar disso de uma forma estratégica. Mas, diferentemente de praticamente todos os outros que compunham o Sinédrio. Eu sei, e você sabe também pela palavra de Deus, que pelo menos mais um membro do Sinédrio tinha estado com Jesus, que era Nicodemos. Ele tinha ouvido Jesus e ele estava interessado em entender quem Jesus era e entender o movimento do reino no seu tempo. Mas o Sinédrio era composto de 71 pessoas. Quer dizer, se a gente tira então José de Arimateia e Nicodemos, as outras 69 pessoas se perderam no templo. Olha que coisa estranha, olha que fato curioso. Outras 69 pessoas que aparentemente esperavam a mesma coisa, que aparentemente tinham o mesmo objetivo, se perderam dentro do templo. O templo, a lei, a política, os jogos de poder, o tráfico de influência, as riquezas desse mundo, elas distraíram as pessoas, fizeram com que as pessoas se preocupassem com as coisas dessa vida, com os assuntos desse tempo, desse rei e desse reino aqui, do príncipe deste tempo, e de tal maneira que mesmo dentro do templo, mesmo lugar onde as coisas supostamente iam acontecer, os acontecimentos iam passar por ele, eles estavam tão cegos pelas coisas que esse mundo ofereceu que eles não foram capazes de identificar o rei e o reino, eles não foram capazes de ver em Jesus o Messias quando Jesus apareceu. Pelo contrário, eles se posicionaram contra Jesus como se Jesus fosse um falso mestre, como se Jesus fosse o falso Messias. José de Arimateia não. Ele esperava o rei e o reino, e quando o rei se manifestou, ele foi capaz de identificar o rei e o reino. E isso, meu irmão, acontece porque às vezes a gente não consegue ver a discrepância, a distância entre o nosso estilo de vida e aquilo que a palavra de Deus traz para a gente como fundamento, traz para a gente como alicerce. Isso acontecia porque aqueles homens não foram mais capazes de ver a distância, os hiatos entre aquilo que as políticas do templo significavam e aquilo que Jesus ia trazer enquanto rei, enquanto reino, o que a lei apontava como o devido respeito, por exemplo, que deveríamos ter a pai e mãe, e o que os seus pares na hermenêutica das leis do seu tempo, né, nos esforços jurídicos, interpretativos, criaram e chamaram, por exemplo, de corbã, que era a oferta que deveria ser dada ao pai e à mãe como honra ao pai e mãe, e eles transformaram em algo que deveria ser levado ao templo. José de Arimateia estava atento. Ele conseguia ver esses esforços, essas matemáticas, esses furos na interpretação da lei de maneira claríssima.
e manter o seu foco para esperar o rei e o reino, para esperar a manifestação do Messias. Ele escolheu o reino e não se deixou distrair por mais nada. Ele escolheu o rei e não deixou que nada mais tomasse esse trono no seu coração. Por isso ele consegue distinguir os acontecimentos, ler os fatos quando os fatos têm lugar em Israel no seu tempo. Quais são os seus sonhos, meu irmão, minha irmã? Quais são os seus objetivos? Por que você se levanta todos os dias? Para onde a sua vida está indo? É essa a questão, é essa uma das lições que a vida de José de Arimateia traz para nós. Se for só dinheiro, meu irmão, é muito pouco. Se for só poder, é muito pouco. Se só for fama, é insuficiente, porque a gente vê famosos se suicidando, a gente vê poderosos quando perdem o poder em depressão, a gente vê pessoas muito influentes em crise existencial, sem propósito na vida, mas a palavra de Deus diz que nós nunca vimos um justo a mendigar o pão, nós nunca vimos uma pessoa que tem um relacionamento com Jesus sem objetivo na vida. Entende? O nosso objetivo tem que ser o reino. Nós precisamos nos posicionar a partir do reino, porque todas as outras coisas vão ser ressignificadas, todas as outras coisas vão ganhar um novo objetivo, vão ganhar um novo propósito. Em segundo lugar, eu quero compartilhar com você que a gente precisa se posicionar corajosamente. A gente precisa se posicionar corajosamente. A gente passa batido e não percebe o que significava para José se posicionar naquele tempo, naquela situação. Jesus tinha acabado de ser crucificado. Tinham horas entre o acontecimento do julgamento e da crucificação. Os ânimos estavam extremamente exaltados. As pessoas estavam completamente iradas e irascíveis por conta de tudo aquilo que tinha acontecido. E José de Arimateia chega para Pilatos e se posiciona. Quando ele faz isso, pedindo o corpo de Jesus, ele imediatamente desperta o furor de todos os seus companheiros do Sinédrio, de todas as pessoas que juntamente com ele tinham visto Jesus ser julgado, condenado, espancado, crucificado e morto. Entende? Ele se torna o foco das atenções porque ele se posiciona ao lado de Jesus naquele momento. Ele se expõe para Roma e ele se expõe para o seu próprio povo. Ele tinha muito a perder, ele tinha fortuna, ele tinha uma posição político-religiosa, ele tinha família para perder, porque naquela época muitas vezes o julgamento passava, a pena passava da pessoa do condenado e alcançava também as famílias, ele tinha amigos para perder, mas eu ouso dizer que ele já considerava, como Paulo diz, tudo aquilo esterco ante a suprema vocação que ele tinha recebido em Cristo Jesus. Entende? Ele já não considerava aquelas coisas como algo importante, porque o objetivo dele tinha chegado, o propósito da vida dele, aquilo pelo qual ele se esforçou a vida inteira, estava acontecendo. Então, tudo isso era nada ante a ter um papel, cumprir o papel que ele tinha recebido de Jesus para aquele tempo, entende? Por isso ele se posiciona corajosamente. E quando eu vejo isso em José de Arimateia, eu me pergunto, será que realmente nós entendemos o que está em jogo? Eu acho que não. Será que a gente entende o que está em jogo nessa nossa existência de alguns anos? Algumas pessoas vão viver 60, 70, 80 anos. Nessa nossa breve existência aqui na Terra, será que a gente entende o que realmente está em jogo?
Porque se nós entendêssemos de fato aquilo que está em jogo, eu acho que a nossa postura com relação ao mundo seria diferente. A nossa postura com relação às conversas que a gente tem seriam diferentes. A nossa postura com relação aos nossos amigos seriam diferentes. O nosso posicionamento diante das ideologias desse século seria completamente diferente. A gente não se posiciona porque a gente quer agir aqui na Terra com uma diplomacia que faz sentido para esse mundo, mas a diplomacia do céu, a diplomacia do rei, a diplomacia do reino obedece a outros padrões, a outros paradigmas. A terra ainda significa muito para nós e por isso a gente tem medo de perder os privilégios que nós alcançamos nesse tempo. A terra ainda significa muito para nós e por isso a gente tem medo de nos posicionarmos em prol, a favor do rei e do reino. José de Arimateia não tinha essa trava, ele não tinha esse medo, ele se posiciona corajosamente, ele não tem medo de se desfazer, ele não tem medo de abrir mão de toda a riqueza, de todo o status, de toda a posição, porque os valores dele estavam preservados em Jesus, na palavra de Deus. A coragem que ele precisava vinha em não negociar aquilo que estava escrito no livro da lei, em não eleger um outro livro com a mesma autoridade, com a mesma envergadura ao lado do livro da lei. Ele se posiciona a partir da palavra de Deus e não a partir dos seus achismos, das suas emoções, não a partir daquilo que os homens pensam, não a partir daquilo que as pessoas dizem que é certo ou errado. A coragem dele vem de acreditar na palavra de Deus como verdade e obedecer à palavra de Deus. Essa palavra, meu irmão, não demanda que a gente concorde com ela. Essa palavra não demande que a gente ache que ela está certa. Essa palavra demande que a gente obedeça. Essa palavra requer de nós obediência, porque ela é a palavra de Deus. Daí é que vem a coragem de José de Arimateia. Ele se posiciona corajosamente porque ele esperava o rei. E o rei já tinha chegado e ele é capaz de identificar o rei a partir da palavra de Deus. Eu acredito que alguns de nós não estejamos nos posicionando ousadamente porque nós não estamos mais esperando o rei e o reino. Triste dizer isso, mas a gente já se deixou corromper pelos jogos políticos, pelo tráfico de influência, pelo poder, pelas benesses que esse mundo tem para nos oferecer. E por isso a gente não se posiciona mais com a força que o nosso tempo demanda, com a energia que o nosso tempo demanda, porque a gente acha as coisas desse mundo caras demais para que a gente corra o risco de perdê-la. Nós estamos esperando as coisas desse mundo. E essa é a causa muitas vezes do silêncio de Deus para as nossas orações, porque olha só que coisa interessante. A gente fica frustrado, a gente fica revoltado muitas vezes com Deus porque a gente pensa que Deus não está respondendo as nossas orações, porque a gente acha que Deus não se importa com o nosso tempo, não se importa com a nossa vida, mas a gente não para pensar que muitas vezes a gente está fazendo orações para Deus de acordo com o nosso coração e o que a gente está pedindo é simplesmente para que Deus faça a nossa vontade, que venha o nosso reino, que a nossa volição seja estabelecida sobre a face da terra. E a gente fica frustrado porque Deus diz não, a gente fica frustrado porque Deus não quer responder às nossas orações, orações egoístas, orações que giram em torno dos nossos próprios interesses. Nós nos posicionamos ousadamente em prol dos nossos objetivos e não dos objetivos do rei e não dos objetivos do reino, e a gente termina terrivelmente frustrado porque Deus não responde às nossas orações, porque Ele não se curva aos nossos interesses e às nossas vontades.
Meus irmãos, o segredo está na palavra. A palavra diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente busca todas as outras coisas e a gente quer que o reino venha a reboque e a gente quer que o reino venha como consequência. A ordem está errada. A palavra diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça. É o reino que deve vir primeiro, é o reino que deve ser o nosso objetivo. É a partir do reino que as coisas acontecem. Tem um Xananaias aqui, tem um mistério aqui que a gente passa batido por ele. A gente conhece a palavra, mas a gente não vive essa palavra. A gente passa a semana de segunda a sábado buscando as outras coisas. E por isso as coisas não acontecem, porque o segredo da prosperidade da vida do crente, o segredo da nossa riqueza, meu irmão, é buscar o reino. É a partir do reino que as outras coisas acontecem. É buscando o reino que as outras coisas vêm a reboque e não buscando as outras coisas que o reino vem, entende? É isso. O segredo é descobrir onde, quando e como o rei quer se manifestar nas nossas vidas. A nossa oração principal deveria ser: Senhor, me mostra como, quando e onde o Senhor quer me usar para o teu reino, porque é a partir daí que as coisas vão acontecer, é a partir desse momento que as coisas vão ter lugar na nossa vida. Em terceiro e último lugar, meu irmão, quero compartilhar com você mais uma lição desse texto, que é: receba Jesus. Você já imaginou a honra? Você já imaginou o privilégio que esse homem recebeu? Ele foi responsável pelo corpo de Jesus durante alguns instantes. Como você pegaria no corpo do Filho de Deus? Como você cuidaria do corpo do Criador dos céus e da terra? Você já imaginou o grau de reverência, o grau de cuidado que isso demandaria? Diz o texto que ele enrola o corpo de Jesus num manto de linho e coloca na fenda de uma rocha lá que ninguém nunca tinha usado. Agora você já imaginou, meu irmão, o que esse gesto significou no céu? Porque a palavra de Deus diz, Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42, que aquele que dá um copo de água para um profeta, por ser profeta, recebe a honra do profeta, e aquele que serve a um discípulo, por ser discípulo, recebe a honra do discípulo. Imagina a honra desse homem que serviu o Filho de Deus. Recebeu o Filho de Deus como o Rei do céu e da terra. Você já imaginou também o tamanho da escolta celestial que acompanhou esse homem nesses breves momentos em que ele estava cuidando, responsável pelo corpo do Filho de Deus? Meu irmão, antes que você pense que isso é heresia, lembre de Judas, capítulo 1, versículo 9, que diz que quando Moisés morreu, Satanás veio disputar com Miguel o corpo de Moisés. Você já imaginou o tanto que Satanás, o tanto que o inferno gostaria de ter colocado as mãos no corpo de Jesus? Desse momento, meu irmão, que José está completamente fragilizado diante de Roma, diante dos seus pares, ele tem uma escolta celestial imbatível. Os exércitos de Deus se posicionam ao lado dele. Miguel e miríades de anjos estão do lado desse homem. Quem ousaria qualquer coisa contra esse homem nesse momento? Parecia que ele estava cercado, mas ele estava completamente envolvido pelo poder de Deus, com o poderio bélico de Deus à sua disposição. Meu irmão, minha irmã, essa é uma lição para nós.
Quando nós nos posicionamos ao lado do rei e ao lado do reino, Deus se posiciona ao nosso lado. Quando nós nos posicionamos ao lado do Senhor, o Senhor se posiciona ao nosso lado, os nossos recursos deixam de ser a nossa força, a força do nosso braço e passa a ser os recursos de Deus, os exércitos de Deus estão ao nosso lado. Pode parecer loucura para os homens e às vezes vai ser mesmo, mas é outro padrão, meu irmão, lembra? É outro nível de diplomacia, é outro nível de prestação de contas. Nós não devemos prestar contas a esse mundo. A nossa prestação de contas é a Deus, é a Ele que nós devemos prestar contas. Quem se posiciona ao lado do reino recebe Jesus e com isso recebe vida de novo, recebe todas as outras coisas que vêm a reboque com isso. Talvez você esteja cansado demais do mesmo, meu irmão. Talvez os seus dias sejam sempre iguais, talvez esteja faltando alguma coisa na sua vida, mas eu quero te dizer que Jesus é o doador da vida. E quando você se posiciona ao lado de Jesus, a vida de Jesus vem sobre a sua vida. Meu irmão, o segredo da vida, o segredo da prosperidade, o segredo da felicidade, da alegria que vem como fruto do Espírito Santo é nos posicionarmos corajosamente ao lado do Rei e do Reino, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Receba Jesus nesse momento. Talvez você ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus, mas essa é uma oportunidade. Eu quero te convidar a fazer comigo essa oração nesse momento, entregando a sua vida para Jesus, porque Ele pode trazer novo sentido, novo significado, um novo momento sobre a sua existência. Senhor, eu oro nesse momento para que a tua vida venha sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, reveste-o com a tua graça, reveste-o com o teu poder. Senhor, salva-o, livra-o, Senhor, das situações que ele está passando. Livra-o, Senhor, desse momento pelo qual ele tem sentido mesmo o vale da sombra da morte. Traz a tua vida sobre ele, manifesta o teu propósito, a tua provisão. Senhor, dá para ele ousadia, para que ele possa se posicionar de acordo com os valores da tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor espera dele e transforma, Senhor, a sua realidade. É assim que nós oramos aqui e agora, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.